Saúde a todos com a paz do Senhor Jesus Cristo. Vamos meditar no nome do Senhor Jesus Cristo. Vamos adorar o Deus Todo-Poderoso, pedir a Ele que nos abençoe. Então eu tenho uma palavra para os nossos irmãos. Nós servimos um Deus que salva, um Deus que liberta, um Deus que protege, um Deus que criou todas as coisas. Esse Deus é o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, Deus de Jó, Deus de Daniel. E hoje nós vamos falar de uma passagem onde Daniel foi levado bem jovem para a Babilônia pelo rei Nabucodonosor e ficaram cativos por 70 anos. O povo de Israel, de Judá, o último povo, ficou cativo na Babilônia por 70 anos. Então, Daniel, mesmo estando na Babilônia, nunca deixou de adorar o Senhor, mesmo estando numa terra que o politeísmo dominava, O politeísmo, um grupo de pessoas que cada um adorava o próprio Deus e tinha vários deuses, E lá nós encontramos Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego, que não se curvaram a deuses estranhos, mas mesmo em meio à Babilônia continuou adorando o Deus de Israel, o Deus Todo-Poderoso, nosso Deus. Amém? Que possamos discernir um pouco e pegar alguns aprendizados com o nosso irmão Daniel. Vamos ler um versículo, Daniel capítulo 6, versículo 10. Daniel, pois quando soube que as escrituras estavam assinadas, entrou em sua casa e orou no seu quarto, a janela aberta, na banda de Jerusalém, 3 vezes ao dia, punha de joelho e orava, e dava graça diante do Senhor Deus, como também antes costumava fazer. Irmãos, aqui nós estamos vendo Daniel orando. Mas orando por quê? Porque Daniel, entre 120 príncipes que o rei Dário, rei da Pérsia, que dominou a Babilônia nessa época, tomando o posto que antes era de Nabucodonosor, mas Nabucodonosor veio a falecer e o seu genro Nabonido ficou no lugar dele, mas o seu neto ficou regendo, e os persas invadem e matam o seu neto e assume o reinado que era da Babilônia e passa a ser dos persas. Mas só que Dário, ele acaba ficando amigo e vê a qualidade que tinha em Daniel. E no versículo 2 ele escreve assim: e sobre eles 3 príncipes, dos quais Daniel era um, que tinha como presidente e tomava conta de todos os outros. Os outros, com inveja de Daniel, que eram 120, e ele separa 3, entre eles Daniel. Daniel, porque é um homem de Deus, um homem sincero, reto, e tudo que Daniel fazia prosperava. Então o rei Dário, um rei ímpio, olha e observa a qualidade que tinha Daniel. Então ele pega Daniel como um dos responsáveis, sendo que os outros homens, invejosos e chateados com essa posição que Daniel reteve, tentaram armar alguma coisa para pegar Daniel. Então eles, no versículo 7, para a gente adiantar um pouco, todos os príncipes do reino e os presidentes, capitões, governavam, e os governadores tomaram conselho a fim de estabelecer um edito para o rei, para fazer uma estátua, porque em espaço de 30 dias
que não fizesse nenhuma petição a nenhum Deus ao qual o homem tinha, mas orasse somente ao rei. Mas nós sabemos que todos que adoram o Deus de Israel, o Deus Todo-Poderoso, nosso Deus Yahvé, Deus Todo-Poderoso, Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós não nos curvamos à imagem, escultura ou a qualquer Deus. Nós adoramos ao único Deus verdadeiro, Criador. Criou todas as coisas, criou Adão e Eva, criou tudo. Criou os anjos com o sopro da sua boca. O nosso Deus Todo-Poderoso. Ele mesmo no Decálogo, nos 10 mandamentos, ele diz: não terás outros deuses diante de mim, não te curvarás a ele, nem a ele servirás. O nosso Deus, né? O mandamento do nosso Deus: amarás o Senhor teu Deus acima de todas as coisas, com todo o seu entendimento, com toda a sua força, com todo o seu coração, com todo o seu amor, né? Nós temos que adorar o nosso Deus com tudo que nós temos. Então, o mandamento ele é cumprido à risca. Então, eles sabiam que Daniel orava ao nosso Deus. Daniel se entregava ao nosso Deus. Daniel é um exemplo de cristão, um exemplo de um servo de Deus. Então, eles tentavam armar de alguma forma de pegar Daniel. Então, eles criaram esse edito. Eles criaram um edito que, se alguém não cumprisse, né? Aqueles príncipes, governadores, indo até um rei, se coloca na posição de um rei, indo até o rei dizendo: ó rei, nós queremos te dar um presente, né? Esses príncipes, governadores e prefeitos chegaram para o rei: olha, o rei, eu quero te dar um presente, eu quero fazer algo muito importante para o senhor. E esse algo, para nós mostrarmos a gratidão, né? A falsidade, porque nenhum dominado agrada ao outro porque ele é o dominador, a adulação, né? Então, eles chegam até o rei Dário e falam: ó rei, queremos fazer algo maravilhoso para o senhor. Em espaço de 30 dias, né? Que ninguém faça petição a Deus nenhum. Não ora a Deus nenhum, mas somente a imagem do Senhor, a uma estátua que a gente vai fazer do rei Dário. E aquele que descumprir esse edito seja lançado na cova do leão, na leões. Né? O rei olhou aquilo e não achou nada demais. Pelo contrário, achou interessante, essas pessoas estão querendo me homenagear, sendo que o rei Dário era amigo de Daniel, né? Mas só que Daniel não está aqui. Eles fizeram isso pelas costas de Daniel. E o rei gosta da ideia, e no versículo 8 ele vai fazer assim, ó: e agora, pois, o rei confirma o edito e assina as escrituras, para que não seja mudada, conforme a lei dos medos e dos persas, que não pode revogar. Então o rei não podia voltar atrás. Ele vai lá e assina porque ele achou legal, achou importante. Poxa, uma homenagem para mim por 30 dias, que ninguém adorasse ao Deus. Mas ele não sabia que Daniel adorava ao nosso Senhor Deus 3 vezes ao dia. E ele orava, mesmo na Babilônia, em direção a Jerusalém, né, que está lá ainda o Muro das Lamentações, né, que depois no canal nós podemos até botar aqui o Muro das Lamentações. Então ele virava lá para o Muro das Lamentações e adorava ao nosso Deus. Mesmo na Babilônia, ele orava 3 vezes ao dia. Amém? O que nós temos que aprender com Daniel hoje? Muitas pessoas, elas têm tempo para fazer muita coisa, mas para orar não tem. Daniel dá um exemplo que mesmo na Babilônia, mesmo em meio ao politeísmo, ele adorava o nosso Deus 3 vezes ao dia. E esses homens tentaram armar para Daniel, e de alguma forma conseguiram. E aí, vamos ler o versículo 9. Por esta causa, o rei Dário assinou a esta escritura e o edito.
Sendo que Daniel estava em casa, e agora no versículo 10. Daniel, pois, quando soube dessa escritura assinada, entrou em sua casa e foi orar. E orando havia 4 janelas abertas à banda de Jerusalém. E às 3 vezes ao dia punha-se de joelhos a orar e dava graça diante do Senhor, como também antes costumava fazer. Daniel não afrontou. Daniel provavelmente foi orar ao Deus e disse: ó, meu pai, o que fizeram? Estão querendo fazer uma separação entre o Senhor e eu. Mas eu não quero me separar do Senhor. Prefiro morrer do que parar de orar. Assim disse Daniel. O pensamento de Daniel, o coração de Daniel, que imagina um homem que tem uma ligação com Deus tão grande, ficar por 3 dias sem falar com Deus, 3 meses, 1 mês, 30 dias sem falar com o rei, o Senhor, o Deus que tirou o povo do Egito, que cuidou de Daniel. Então, no versículo 11, então aqueles homens foram junto e acharam Daniel orando. E fizeram o quê? Suplicando diante de Deus. E apressadamente correram para o rei e disseram: olha, pegamos um homem orando. E a palavra dos medos e dos persas, esses homens nem eram medos nem persas, era somente a armadilha. Diz que tal homem que pegasse orando teria que ser lançado na cova do leão. E o rei Dário se vê numa posição muito difícil. E então eles trouxeram Daniel. Versículo 16, e o rei ordenou a Daniel que lançasse-o na cova do leão. E falando o rei Dário, disse: ó Daniel, o teu Deus que continuamente, versículo 16, continuamente serve, te livrará. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. O rei Dário tentou conversar de alguma forma e dizer: gente, por que a gente vai fazer isso com Daniel? Mas só que os homens olharam para ele e disseram: olha, rei, você assinou o edito, mas o que aconteceria com o rei se ele não jogasse Daniel na cova do leão? Ele perderia a posição dele de rei, porque quando o rei revoga e volta atrás numa decisão, ele não é um rei de palavra, ele não é um rei, e a palavra nesses tempos ela valia muito. Então por isso que o nosso Deus, ele mostra que ele é o rei dos reis, porque a Bíblia diz que nosso Deus é um Deus, ele diz: eu não sou homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. E os reis eram da mesma forma, se ele selasse com um anel, eles teriam que cumprir. Então eles trouxeram Daniel para lançar na cova do leão. O rei, muito triste, no versículo 18, está escrito assim, Daniel, capítulo 6, versículo 18. Então o rei dirigiu-se para o seu palácio e passou a noite toda sem comer. Muito triste. O rei estava muito triste. Não sabia que tinha caído numa armação. Que ele não sabia que aquele que ele escolheu seria morto e lançado na cova dos leões. Quantas vezes você vê pessoas te jogando contra o outro que gosta de você? Quantas vezes você vê armadilhas contra pessoas inocentes? O nosso Deus abomina isso. E se você está passando por isso neste momento, tenha a mesma força de Daniel. Ore. Não deixe de crer, porque Deus é contigo. Então o rei começa a jejuar e passa a noite toda jejuando. E não deixou que trouxesse na presença dele instrumentos de música, e fugiu o sono. Ele não conseguiu dormir. Então você vê a angústia desse rei, que não era um rei que adorava ao nosso Deus, o Deus de Israel, era um rei do povo persa, mas ele não queria fazer mal a Daniel, mas ele não sabia que era a armação. E pela manhã se levantou e foi apressadamente na cova dos leões.
sabendo que Daniel passou a noite toda lançado dentro da cova dos leões, que Daniel estava lá em meio aos leões famintos, com fome, vários dias com fome. Quando uma pessoa era jogada lá dentro, ela não conseguia nem cair dentro da cova, os leões já a devoravam. E o versículo 20 é a palavra mais forte. E chamou-se a cova, e chamou por seu nome, Daniel, com voz triste. O rei, ele já esperava, Daniel está morto. Mas mesmo assim, Daniel cria tanto no Deus dele, que eu vou lá. Eu estou crendo por Daniel, eu vou lá, até aquela cova. E ele chega lá, e ele pergunta, servo do Deus vivo, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Quando Dário, ele chega à porta da cova e chama, Daniel, servo do Deus vivo, ele está crendo, eu creio que o teu Deus é vivo, Daniel, eu creio que ele está aí contigo, eu sei que tem uns leões ferozes, leões, irmão, não é brincadeira, não é algo, ninguém está brincando, isso foi real, colocaram um homem meio a leões, esse homem era Daniel, e ele disse, servo do Deus vivo. Quando o homem vai confessar, imagina um homem que não crê no nosso Deus, quando ele fala, servo do Deus vivo, eu acredito que o seu Deus é vivo. Dar-se-á em caso que o teu Deus, a quem tanto continuamente serve, olha que coisa maravilhosa, eu vejo a sua dedicação com o seu Deus, tenha podido te livrar da mão dos leões. Oh glória! Esse homem está querendo que Daniel confesse para ele, será que ele pode ter tirado da mão do leão? Porque eu acho que é impossível para a minha mente natural. Por isso que 1 Coríntios capítulo 3 diz que o homem natural não compreende as coisas do Espírito. O homem natural nunca vai compreender e nunca vai acreditar que os leões não comeram Daniel. O homem natural não, isso é história. Mas o homem espiritual sim. E Dário aqui estava com tanta fé que ele acreditou, ele pode ter te livrado dos leões. E então Daniel falou ao rei, ó rei, vive para sempre. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. O meu Deus enviou o seu anjo, eita glória, e fechou a boca do leão, para que não fizesse dano, porque foi achado em mim inocência diante dele. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Dedica o teu coração na mão do Senhor, glorifica a Ele. Se for achado em você inocência, o Pai, o Todo-Poderoso, move céu e terra sobre a sua vida. O Pai, o Todo-Poderoso, move, Ele fecha a boca dos leões. Quantos leões têm te atacado, têm ido em sua direção, querendo destruir sua casa, sua família, e você sabe quem é. A Bíblia diz que o diabo anda de redor como leão, procurando a quem possa destruir. Nós somos ovelhas de Cristo. Nós não podemos deixar fé. Mas Daniel venceu orando 3 vezes ao dia. Ora ao nosso Deus. Acredita nele. Porque foi fechada a boca do leão. E não foi achado nele. Foi achado nele inocência diante dele. E também contra ti, ó rei, não tenho cometido dano algum. Ele disse, Senhor rei, eu não orei ao meu Deus para afrontar o Senhor. Então o rei muito se alegrou, ficou muito feliz em si mesmo e mandou que tirasse a Daniel da cova. E assim foi tirado Daniel da cova dos leões. Que nenhum dano se achou nele, porque creram no seu Deus. Eita glória, creia no seu Deus. Ele é poderoso. E aí, Deus ímpio diz,
que todo reino, em todo lugar, não adore outro Deus a não ser o Deus de Daniel. Aleluia! O meu Deus é o Deus de Daniel. Sabe por quê? Olha o que ele vai dizer no versículo 27. Um rei ímpio que agora se converte, que diz: esse Deus também é meu. Esse Deus é o Deus Pai Todo-Poderoso, que enviou o seu Filho ao mundo para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Irmão, toma a tua vida eterna, toma posse do teu Deus. Ele está aqui, Ele está presente. Pode até parecer que essa palavra que eu estou falando, ela não vai surtir efeito, mas se verdadeiramente se entregar na mão do Senhor, ela vai surtir efeito. É em nome de Jesus. Deixa essa palavra aqui para você. Olha só, versículo 27. E ele livrará, Daniel 6, 27. Ele livra, ele salva, ele opera sinais e maravilhas nos céus e na terra. Ele livrou Daniel do poder dos leões. O que esse Deus pode fazer por você? Amém? Glória a Deus. Ele livra, ele salva, ele opera sinais e maravilhas no céu e na terra. Ele livrou Daniel do poder dos leões. O que ele pode fazer por você? O que ele pode fazer por mim? A vitória é nossa pelo sangue de Jesus. Soberano Deus e Pai, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, abençoa o povo que recebe essa graça em nome de Jesus Cristo. Eu agradeço para a honra e glória em nome de Jesus. Amém. Fica com a graça de paz. Irmão, assina no canal em nome de Jesus para que possamos dividir essa graça. Vamos dividir com o povo de Deus. Vamos todo dia orar, vamos trazer palavras, e vocês podem passar ideias. Depois nós vamos dividir a live para conversar com outros irmãos, né? Eu vou convidar até um irmão chamado Presbítero Félix, eu vou chamar ele aqui, vai estar pregando junto conosco aqui. Eu não sei, eu acho que é Angola, Moçambique, que ele é, mas em nome de Jesus, vamos trabalhar para o nosso Deus. Amém? Que Deus te abençoe, te guarde e te dê a paz. Fica com Deus, irmão. Vamos compartilhar, vamos fazer crescer a palavra de Deus, vamos começar a pregar, né? Eu sei que tem muita gente pregando a verdade, mas vamos continuar pregando a verdade. Não se incomode com os leões que aparecem em suas vidas. Não foca no tamanho do seu problema, mas foca no tamanho do seu Deus. Amém? Em nome de Jesus. Fica com Deus.